o que é a neurose. Então, para você entender a neurose, né, as neuroses, de forma geral, o que é a neurose? A neurose está relacionada com uma pulsão ou um instinto. Qual a diferença? O instinto é aquilo que é para sobrevivência, certo? Pela sobrevivência da vida. O bebê, por exemplo, tem o instinto de mamar. Mas quando ele está mamando, ele está com a sua boquinha no seio da mãe, ele também está recebendo calor, está recebendo afeto, carinho. Então, muitas vezes, o bebê, ele não tem mais fome, mas ele quer estar ali com a boquinha no seio da mãe. Então, isso já passa a ser uma pulsão. Então, só para você entender que tanto a pulsão quanto o instinto estão ligados diretamente um com o outro. O instinto é para a sobrevivência e a pulsão é pelo prazer. Então, tudo isso, obviamente, ocorre no id, lá no inconsciente, está lá no inconsciente, tá ok? Quando esses instintos e essas pulsões, através da censura que ocorre ali no pré-consciente, na divisão entre o inconsciente e o pré-consciente, nós dizemos que esses instintos e essas pulsões estão frustrados. Eles estão reprimidos. Ou também recalcados. É o mesmo termo, para você entender. Então, isso é a função da neurose. Basicamente, são os seus instintos e as suas pulsões inconscientes, que você não sabe que as tem, mas estão reprimidas inconscientes. Isso aqui é a base para a formação da neurose. Na mente inconsciente, lá no inconsciente, essas pulsões, como não são satisfeitas, elas acabam se satisfazendo na mente inconsciente, que é o que a psicanálise chama do chamado gozo inconsciente. Ok? É uma aulinha bem de forma resumida, tá? O gozo inconsciente. E na realização desse gozo inconsciente, nós temos a descarga da energia psíquica através desse gozo consciente. Então, nós temos aqui uma descarga dessa energia. Pois muito bem, dependendo para onde essa descarga tem o objeto, tem um tipo de neurose. Então, por exemplo, o primeiro tipo de neurose, se essa descarga psíquica dessa energia do gozo inconsciente, que está relacionado com as pulsões e os instintos que estão frustrados, se essa energia tem como objeto o mundo exterior do paciente, nós temos aqui uma neurose que é a neurose fóbica, certo? O camarada passa a ter medo excessivo das coisas, certo? Vejam bem, tudo baseado nas pulsões e nos instintos que estão reprimidos. A descarga dessa energia do gozo inconsciente, se direcionada para o mundo exterior, nós temos uma fobia. Se essa descarga, por outro lado, ela é direcionada para a mente consciente da pessoa, nós temos um outro tipo de neurose aqui, que é a neurose obsessiva compulsiva. Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que é o toque. Então, as pessoas que sofrem de toque é porque tem alguma pulsão ou algum instinto que está reprimido, tá? Lá no seu inconsciente. Por outro lado, quando essa energia, essa descarga da energia psíquica vai para o próprio organismo, para o corpo, o corpo físico, nós temos uma outra manifestação, que é a neurose, a famosa histeria,
foi a primeira neurose estudada pelo Dr. Freud. Então, nós temos aqui a histeria. Certo? Bom, um outro mecanismo ainda dentro da neurose é a questão da pulsão e do instinto, que estão reprimidos, só que não ocorre o gozo, ocorre uma retração da libido. Essa retração da libido, a libido nada mais é do que a própria energia psíquica, né? A energia do id, aquela energia que vai passar, que vai fluir desde o nascimento da criança até a pré-adolescência, que é a fase do desenvolvimento psicossexual, que é a formação da personalidade. Então, se essa retração da libido ocorre de duas maneiras, nós podemos ter também as depressões e também a neurose de angústia. Isso aqui, obviamente, temos aí, dentro desse quadro, nós temos subquadros, mas isso é a classificação geral das neuroses. Neurose está relacionada com o quê? A neurose está relacionada com uma pulsão ou instinto, um desejo inconsciente que está reprimido. E essa descarga dessa energia, dependendo para o objeto aonde ela é direcionada, podemos ter a neurose fóbica, a neurose obsessiva compulsiva, que é o toque. Podemos ter a histeria, que são as manifestações físicas de sintomas no organismo humano, e também ainda a geração de depressões e de neurose de angústia. Tudo isso está relacionado com desejos ocultos e reprimidos no inconsciente humano. Isso é neurose. Tá? Por quê? E aí, só um adendo aqui. Por que gera um ou gera outra? Depende. Depende do que aquilo que Freud falou, né? Deixa eu colocar aqui num canto aqui, vamos ver. Que é, deixa eu deixar aqui desenhado, o princípio do determinismo psíquico tá? Princípio do determinismo psíquico e a equação etiológica. Cada pessoa tem o seu princípio do determinismo psíquico e a sua própria equação etiológica. O princípio do determinismo psíquico fala o quê? Que a mente humana, né, os fatores na mente humana, os fatores que desencadeiam transtornos na mente humana são multicausais. São várias causas. Tá? E a equação etiológica, que está ligada diretamente ao princípio do determinismo psíquico, falam de 3 fatores propostos pelo Dr. Sigmund Freud. Quais são esses fatores da equação etiológica? Certo? Os fatores heredoconstitucionais, ou seja, a questão genética, a própria formação fisiológica do cérebro, a própria questão do desenvolvimento da personalidade, ali que são as 5 fases do desenvolvimento psicossexual, né? A fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase genital, que é a fase por onde circula, vamos dizer assim, a energia libidinal, na formação da personalidade. Só lembrando uma coisa, gente, nós estamos falando de transtornos, não estamos falando de personalidades. Questão de formação de personalidade, aí sim, é um outro tema, não entra aqui nos transtornos psíquicos, tá? São formações de personalidade. A mesma coisa que tem a diferença. O transtorno obsessivo-compulsivo é uma neurose, é um transtorno. Diferente da formação, por exemplo, da personalidade obsessiva-compulsiva. Diferente da formação da personalidade narcisista. Certo? Aí tem ligação lá no complexo de Édipo, que acontece lá na fase fálica. Aí é uma outra
não é sobre o tema dessa noite. Aqui é sobre os transtornos. Então são vários fatores que vão determinar para onde essa descarga dessa energia, dessa pulsão, desse instinto, desse desejo que está reprimido e que sofreu o gozo inconsciente, né? São vários fatores que vão determinar para onde vai essa descarga de energia, né? Formando a neurose. Então, isso é neurose. Neurose é desejo reprimido. Basicamente é isso. Uma outra